Quando a verdade veio à tona, nada mais foi como antes. Durante anos, vivi dentro de uma realidade que parecia estável, segura, até mesmo feliz. A rotina seguia um ritmo quase previsível. Acordar, conviver com as mesmas pessoas, confiar nas mesmas palavras, acreditar nas mesmas histórias. E ainda que algo lá no fundo soasse estranho de vez em quando, eu ignorava. Eram apenas impressões passageiras, certo? Aqueles detalhes que a gente prefere não questionar para manter a paz. Mas, sem saber, eu estava construindo minha vida sobre uma mentira. Uma mentira bem contada, bem sustentada, e que eu nem imaginava existir. Sempre houve perguntas que ninguém respondia direito. Situações mal explicadas, momentos de silêncio constrangedor que vinham sem motivo. Às vezes eu percebia olhares trocados, palavras escolhidas com cuidado demais. Mas quando você confia, você não insiste. E eu confiava. Eu não fazia ideia de que toda a minha confiança era baseada numa sensação de segurança falsa, uma sensação cuidadosamente criada por quem mais deveria zelar por mim. A primeira rachadura nessa superfície veio num momento banal. Um comentário fora de hora daqueles que escapam quando alguém relaxa demais na mentira. Na hora não dei tanta importância, mas aquilo ficou na minha cabeça. Comecei a juntar pequenas pistas, lembranças desconexas que antes eu não via como partes de um quebra-cabeça. E quanto mais eu tentava entender, mais desconfortável ficava. Era como se meu corpo soubesse antes da minha mente que algo estava profundamente errado. Até que chegou o dia. O instante exato em que a verdade se revelou. Não houve gritos. Não houve escândalo. Apenas uma frase, simples, direta, que desmontou toda a minha estrutura por dentro. Eu me lembro do silêncio depois. Um silêncio que gritou tão alto dentro de mim que parecia impossível respirar. A raiva veio em seguida. E o luto. Sim, o luto. Porque eu percebi que tudo que eu conhecia, todas as minhas memórias, minhas referências, a minha própria história, havia sido construída em cima de algo que nunca existiu. Era como descobrir que minha vida era um filme, só que o roteiro não era meu. As reações das pessoas ao meu redor só aumentaram a dor. Alguns tentaram negar o óbvio. Diziam que eu estava exagerando, que era melhor deixar tudo como estava. Outros simplesmente se calaram, e esse silêncio foi tão revelador quanto a própria verdade. Doeu perceber que para muita gente, o conforto da mentira era mais aceitável do que o desconforto da realidade. E então vieram os afastamentos. Pessoas que diziam me amar desapareceram. Mas ao mesmo tempo outras que eu jamais esperaria se aproximaram. Trouxeram palavras sinceras, gestos pequenos, mas cheios de significado. E isso de alguma forma me impediu de afundar de vez. Recomeçar foi difícil. Era como reaprender a viver com um mapa completamente diferente. Tive que questionar tudo. Minhas escolhas, minhas certezas, até mesmo quem eu era. Houve dias em que eu duvidei de mim, em que pensei estar louco por desconfiar de tanta coisa. Mas aos poucos, a poeira foi baixando. Fui entendendo que mesmo sem querer, eu havia sido obrigado a amadurecer, a olhar para mim com mais honestidade, a perceber que não posso controlar o que os outros fazem, mas posso escolher o que faço com isso. A verdade me quebrou, sim, mas também me libertou. Nada mais foi como antes. Minha visão de mundo mudou. Eu passei a enxergar nuances nas relações que antes me escapavam. Passei a ouvir mais do que as palavras, comecei a prestar atenção no tom, nas pausas, nos silêncios. E por mais contraditório que pareça, foi nesse processo de dor que encontrei uma paz silenciosa. Porque viver numa ilusão, por mais confortável que pareça, cobra um preço. E a verdade, por mais dolorosa que seja, nos permite respirar de novo, com os pés no chão. Hoje, carrego marcas invisíveis. Cicatrizes que não sangram, mas ainda ardem em certos momentos. E tudo bem. Elas me lembram de quem eu sou, do que enfrentei, e do que não aceito mais viver. Talvez o maior presente da verdade seja esse. Ela nos mostra quem realmente somos, e quem nunca deveríamos ter sido para agradar os outros.